Começando o nosso encontro do Grupo de Estudos Direitos Humanos e Globalização. Então, hoje nós teremos aqui a ilustre presença, seremos brindados com conhecimento. O professor Daniel Rodrigues foi meu colega na PUC, na graduação, fomos colegas de grupo de estudos e lá já nutrimos uma amizade muito grandiosa, nos reencontramos ultimamente. Então, o professor Daniel, que tem uma formação na PUC, mestrado pela PUC, também tem uma obra que ele vai comentar especificamente agora, relacionada ao tema da proteção de dados, ligados, então, às pesquisas que ele vem fazendo, e também, só para depois passar a bola já direto para ti, para a gente aproveitar o máximo que a gente puder, Daniel. Professor Daniel também dando aula na especialização da PUC, na UOL, ao lado de ninguém mais, ninguém menos, o professor Ingo Sarler, então, para vocês terem a noção da reverência que é o professor Daniel. Então, passo a palavra para ti e vou, você deve estar em obras aqui, é meu apartamento, então já vou baixar o meu microfone aqui para não atrapalhá-lo. Então, fique à vontade, meu querido. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia a todas e a todos. Eu preciso, com essa apresentação, de imediato registrar aqui a minha felicidade de estar aqui hoje com vocês, nesse grupo que é conduzido por um pesquisador que eu admiro muito, que foi e é, como ele bem sabe, muito importante para a minha trajetória acadêmica. Sou muito grato e, com certeza, algumas lições que nós ainda trocaremos, como essa que nós teremos aqui hoje, que será uma troca, eu tenho certeza. Na verdade, a ideia aqui é dividir com vocês algumas reflexões que eu venho fazendo nas minhas pesquisas e mais uma conversa mesmo, sem nenhuma pretensão de encerrar o debate, como é necessário. Mas, muito bem, o tema que eu vou convidar vocês a explorarem comigo hoje é talvez a antessala dos estudos que costumam envolver o direito fundamental à proteção de dados. Um tema que está super na moda, como o professor Gustavo já referiu, um tema em alta. Não sei se todos estão a par, mas no mês passado o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda constitucional no número 17 de 2019, que incluiu expressamente esse direito fundamental no artigo 5º, agora no inciso 79 da Constituição Federal. Isso traz diversas repercussões no plano dogmático, né? Inclusive como estabelecendo o direito fundamental como um limite ao poder constituinte reformador, por exemplo, quando for reformar o texto constitucional, traz repercussões na dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Mas eu vou abordar um outro questionamento que antecede essas discussões dogmáticas, pensando também na abordagem trazida pelo professor Gustavo. E a pergunta que eu proponho aqui é a seguinte: o que houve? O que houve e o que está havendo para que essa discussão entre no texto constitucional? O que nós estamos vivendo hoje para vermos essa invasão da tecnologia e também do debate sobre um direito fundamental à proteção de dados no plano constitucional, no direito? Vejam, é corriqueira a afirmação de que os dados pessoais são o novo petróleo. Essa é uma frase muito repetida, mas eu particularmente recuso essa ideia. Essa comparação, para mim, da matéria-prima que compõe as nossas projeções relacionais nas redes, como as que nós expomos aqui agora, a minha voz, o meu rosto, o meu gestual, essa comparação dos meus dados pessoais com uma combinação de hidrocarbonetos é muito conveniente aos que buscam, de alguma forma, promover ou consentir com a exploração econômica irrestrita desses dados. Isso não me parece adequado ao texto constitucional, antes mesmo da sua reforma. E eu também acho ingênua uma afirmação de que, se a gente não está pagando pelo uso das nossas redes sociais, de certa forma fundamentais para a nossa vida relacional, inclusive durante a pandemia, nós seríamos, então, o produto comercializado nessas redes. Essa também, para mim, é uma visão simplista. Me parece mais correta, mais precisa, a afirmação da professora Shoshana Zuboff. O ser humano se tornou uma fonte superavitária de um novo capitalismo de vigilância, em que os clientes não somos nós, mas os grandes mercadores dos nossos comportamentos futuros. Um desenvolvimento de algoritmos que, com a leitura dos nossos passos, dos nossos cliques, visualizações, possam não só prever, mas dirigir a nossa ação e o nosso pensamento. E isso já foi muito abordado, com certeza, no encontro anterior, com muito mais autoridade do que eu aqui. Isso ocorre, meus caros e minhas caras, depois de uma virada muito dramática, mas que frequentemente nos escapa
porque a gente está imerso nela. Isso ocorre logo depois do que o Philippe Dubois denominou virada digital. Eu explico. Vejam, pinturas, retratos, filmagens, textos e sons produzidos pelo ser humano ou captados por ele perderam com a digitalização o seu referencial real e agora se encontram planificados numa mesma insígnia digital. Tudo é composto por sinais de informação, códigos que não se deterioram mais. Isso significa que o fruto da ação humana, da arte até a ciência, supera a matéria e, consequentemente, o seu perecimento. Prova disso é que ninguém aqui mais se preocupa se uma foto, isso até para alguns dos mais novos com certeza vai soar estranho, mas se preocupar que uma foto vá desbotar ou que um texto escrito e impresso vá se perder. Eles estão codificados em um ambiente material, estão na nuvem e eu posso acessar eles quando eu quiser. Vejam, isso agora, hoje, é super normal. Nós estamos habituados a essa realidade, mas é uma guinada muito importante para a humanidade. Eu convido vocês a pensarem aqui comigo esse instante como um momento em uma cadeia histórica contínua de eventos, para que a gente possa perceber que a gente não está na ponta final da história, como a gente é induzido a pensar às vezes. A gente está sempre no meio, ou até no início, a depender da perspectiva que a gente adote. E com essa virada da digitalização, que avança agora sobre os nossos corpos, nós não somos totalmente sujeitos do mundo, no sentido de sujeição mesmo, de submissão à matéria, como acontecia, por exemplo, com um camponês refém das estações do tempo para a colheita, por exemplo. Claro, com muito esforço destrutivo, agora nós estamos conseguindo reverter isso e nos vemos agora muito reféns das mudanças climáticas, mas isso é absolutamente mérito nosso e, nesse aspecto, eu não vou adentrar aqui. Mas, por que diz respeito à nossa discussão aqui, nesse mundo imaterial que criamos, não existem limites imanentes, pré-existentes que nos precedam. Esse é o nosso maior desafio aqui. Em um ensaio intitulado De Sujeito em Projeto, o filósofo Wilhelm Flusser se vale de uma metáfora que me pareceu muito feliz, muito pedagógica para nós que estamos imersos nessa mudança de horizonte, nessa revolução que está em curso enquanto a gente conversa. Vejam, é uma metáfora, então peço que acompanhem essa metáfora. Flusser propõe que o ser humano hoje, assim como os seus ancestrais, vão passar por uma nova elevação de postura, tal como fizeram os nossos ancestrais em tempos muito longínquos, quando assumiam a postura ereta. Com a alteração do clima e da vegetação, as mãos e braços desses nossos ancestrais, com certeza, seguiam buscando no vazio galhos para se apoiar, galhos que não estavam mais lá, em gestos que não faziam mais sentido. Essa movimentação falha, errática, gasta energia, não alcança o objetivo e exige uma alteração de comportamento para a locomoção do indivíduo. Nesse lento processo de readaptação metafórica que eu trago aqui, as mãos dos nossos ancestrais, que antes buscavam galhos, estão vagas agora, assumem funções novas, antes imprevisíveis, impensáveis. Há, então, uma reorganização do organismo. E essa nova postura ereta também expõe fragilidades. O ventre, antes coberto pelas costas e protegido do ambiente, nos lembra Flusser, fica exposto, fica vulnerável. Esse é o perigo que a mudança de ambiente, de plano de habitação do ser humano, do indivíduo, causa no organismo. E que Flusser buscou dramatizar com esse exemplo. Novos perigos em um igualmente novo horizonte aberto para o indivíduo. Vejam, se já falamos em nativos digitais, nós utilizamos essa expressão, os nativos digitais, pessoas que nasceram imersas nessa realidade digital e não conhecem outro mundo, é preciso reconhecer também que somos, em larga maioria, estrangeiros digitais. Somos forçados a habitar um ambiente que não nos é nativo. E isso gera inúmeras exclusões, inúmeros fenômenos sociais. O fenômeno da exclusão digital ficou muito evidente agora nos programas sociais em andamento durante a pandemia. Temos hoje verdadeiros refugiados digitais expulsos do seu terreno simbólico, um mundo material que não atende mais às suas necessidades básicas. Desse mundo material não frutifica o que eu preciso para existir. Eu não posso me dirigir, por exemplo, a um balcão e exigir do Estado algumas providências que são só disponíveis
nos novos dispositivos, e aqui eu peço que prestem atenção e gravem essa expressão, os dispositivos que nos alcançam o que nós precisamos. E esse é o desafio hoje da nossa sociedade, e para o qual a gente precisa invocar do Estado a assunção de deveres pela manutenção da própria democracia, criar novos limites de habitação digna e plural no mundo de não sujeição. São limites civilizatórios que nós precisamos criar enquanto grupamento social a cada plano de habitação que nós passarmos a ocupar. E o plano digital parece encarnar esse novo espaço que nós vamos habitar, e já habitamos, cada vez com maior intensidade. Mas vejam, isso não ocorre porque essa é uma evolução natural da técnica e da tecnologia. A tecnologia não é espontânea, ela foi imaginada antes. E é por ser fruto do desejo humano que a gente vê ela se concretizar. A gente sonhou robôs humanoides, o ser humano sonhou na ficção robôs humanoides, e por isso a gente tem hoje eles em confecção. A ficção projeta o desejo e o humano, com a tecnologia, buscou criá-la. Então, o que nós veremos de desenvolvimento tecnológico é fruto do desejo humano, de algo intencional. Flusser faz no livro O Mundo Codificado mais uma provocação que eu acho muito interessante. Ele compara o desenvolvimento da escrita com essas novas formas de comunicação imagética por meio de imagens e vídeos. Claro, Flusser estava pensando aqui na realidade dele, nos anos 80. Vamos pensar na nossa, nos memes, nos GIFs, nos emojis que permitem a nossa comunicação. Por que essa comparação da evolução da escrita com a evolução das construções imagéticas que refere Flusser? Porque a comunicação codificada evolui, como eu referi antes, sem um ponto final. Antes que a escrita fosse usada para contar e narrar histórias, para registrar a ciência, para inspirar romances, a escrita era usada para retratar cenas, para descrever lugares, retratos inertes. O mesmo ocorreu com a fotografia. Basta que a gente olhe os primeiros registros fotográficos do indivíduo, o comportamento nos parece bastante inusitado, é uma outra postura, um outro uso. O mesmo aconteceu com a filmagem. E agora nós temos a imagem reciclada, reutilizada e ressignificada por novos elementos, como previu o romancista italiano Italo Calvino nos anos 80. Para ele, nos anos 2000, e aqui era um futurismo que o Calvino fazia, existiriam tantas imagens, dada a evolução da técnica, nós estaríamos povoados por tantas imagens que a gente utilizaria elas com outros sentidos, para dizer outras coisas, para fazer graça, para comunicar outras ideias diversas das originais daquela imagem. Vejam, o Italo Calvino, quando escreveu isso no ciclo de palestras 6 propostas para o novo milênio, que ele ia proferir em Harvard, mas morreu antes, então ele só deixou os escritos. Italo Calvino, com isso, me parece que ele previu o meme. Percebam que por que a gente precisa nos lançar assim para frente, sempre olhando para trás? Porque a gente consegue pescar algumas coisas e entender o que está acontecendo. O que eu quero dizer aqui, gente, é que nós ainda não sabemos o que vai vir depois das nossas danças no TikTok ou desse mar de memes que ocupam os nossos celulares. E sem nenhum demérito, é uma evolução social da comunicação humana. Isso tranquilo. Mas, enquanto a gente aprende e descobre o que as nossas projeções virtuais virão a ser no desenrolar histórico e nesse novo ambiente de projeção, de nova postura que assume o humano, enquanto isso, é preciso construir um arcabouço jurídico que estabeleça as regras do jogo, que esse novo locus, esse novo habitat do humano, não seja um ambiente de desproteção que permita a nossa manipulação ou impeça o nosso livre pensar, o nosso livre-arbítrio. E isso está por ser desenhado no Brasil ainda. Chega muito tarde, na verdade. Há uma longa tradição sobre proteção de dados em diversos países há mais ou menos 5 décadas, e nós nos mantivemos, de certa maneira, afastados desse debate, né? O que nos faz perder muito. Então, sem essa reflexão posta no plano jurídico, é de se perguntar, se nós não refletimos sobre isso até aqui, como estamos nós na rede? Como sabemos o desenrolar dessa historicidade, da nossa organização social? E a gente sabe que a historicidade das palavras nos acompanha. Como é que isso se formou na nossa convivência na rede aqui?
E aqui eu acho interessante trazer um conceito que foi resgatado por George Agamben nos escritos de Foucault, que é o conceito de dispositivo, que eu pedi para vocês gravarem lá no início. E aqui eu me atrevo, professor Gustavo, a trazer algumas ideias aqui, mas são apenas as minhas percepções aqui, vamos ver se eu consigo desenvolver isso de alguma maneira. Em uma análise dessa terminologia, o dispositivo, e dos sentidos que atravessaram ao longo da história, Agamben escreve um ensaio chamado O que é um dispositivo, de 2005. E para o Agamben, o conceito de dispositivo em Foucault, me corrija se eu estiver errado, professor Gustavo, seria aquilo que articula a rede de dispositivos de controle. E aqui eu abro aspas, para não incorrer em erro. Agamben diz, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, modelar, controlar e assegurar gestos, condutas, opiniões e os discursos dos seres viventes. Olhem que interessante. O conceito de dispositivo pode muito bem ser atrelado a uma ferramenta de aprisionamento de subjetividades. Pensando nos diversos sentidos, peço que pensem no que é um dispositivo, por exemplo, de uma sentença, e aqui a gente tem que brincar com os vocábulos, a conclusão impositiva de uma obrigação, de um dever, de uma declaração, algo que encerra. Enfim, quando eu li isso, eu fui jogado imediatamente para um exemplo recente do que eu considero um grande e cruel aprisionamento discursivo muito impactante que os nossos dispositivos geram. E aqui eu falo da captura da linguagem, portanto, ao capturar a linguagem, se captura a própria subjetividade de minorias no Twitter. Um estudo ainda de 2019, promovido por pesquisadores da Internet Lab, demonstrou essa incapacidade de contextualização do Twitter nos códigos comunicacionais de drag queens dos Estados Unidos. Em uma análise comparativa dos perfis e postagens desses usuários com usuários da extrema-direita e do próprio ex-presidente Donald Trump, o estudo deixou clara essa incompreensão. E por quê? Porque um número expressivo de perfis de drag queens americanas foram considerados mais tóxicos do que de supremacistas brancos e do que do próprio ex-presidente Donald Trump. Diversos vocábulos que habitam a linguagem drag foram considerados tóxicos per si, o que denota, em termos estruturais, um não esforço de identificação contextual equivalente àquele presente em todas as múltiplas contextualizações possíveis na linguagem heteronormativa. Qual foi o resultado disso? Em média, os níveis de toxicidade, eles fizeram uma mensuração através dos posts banidos e excluídos e perfis desativados, os níveis de toxicidade das drag queens estudadas variavam entre 16% e 37%, enquanto os níveis de supremacistas brancos variavam entre 21% e 28%. Portanto, com um índice menor de toxicidade atribuído aos perfis de supremacistas brancos do que de drag queens americanas. Esse estudo ele revela a incompreensão do aplicativo ou do dispositivo do uso de linguagem que é afiado e defensivo das drag queens, porque é típico de grupamentos sociais habituados à violência. Os exemplos trazidos pelo estudo eles demonstravam que o uso de expressões não agressivas para os grupamentos foram consideradas potencialmente ofensivas. Então, eu me lembro muito de diversos tweets assim que a gente via expressões que são corriqueiras, por exemplo, love you bitch, ou seja, eu te amo, sua vadia. E no linguajar drag isso não é uma ofensa, mas por descontextualizar, por não conseguir fazer um esforço argumentativo e discursivo ali de compreensão que a gente vê na linguagem heteronormativa, esses perfis eram silenciados. Então, eu pergunto, qual o resultado disso? Ferramentas de moderação de conteúdo, e elas são disponíveis, despreparadas para essa diversidade comunicacional, vem silenciando uma comunidade historicamente marginalizada. Vejam que curioso esse deslizamento da discriminação do gueto físico, do gueto material, para esse novo campo de horizonte que é a rede social. A gente vê uma minoria que antes era discriminada no seu gueto, na sociedade, no mundo material, e agora silenciada também, banida de outro ambiente por conta da sua
da sua forma comunicacional, da sua postura. Percebem a importância? Os dados pessoais desses indivíduos são utilizados para que, uma vez identificados e classificados, sejam silenciados. O direito fundamental à proteção de dados advém do reconhecimento dessa migração para outro plano existencial das nossas relações. Nós estamos agora em uma intersecção, e a habitabilidade democrática desse ambiente, em uma construção jurídica, a habitabilidade, democrática desse ambiente depende que nós possamos construir instrumentos jurídicos que impeçam esse tipo de discriminação e de incivilidade. Sem o direito nesse novo horizonte que a gente começa a escalar, nós vamos estar expostos à barbárie, porque, para mim, o silenciamento a partir da incompreensão é barbárie. O Brasil entra tarde nessa discussão, mas o debate público ele se impôs e gradualmente invadiu também muito por interesses comerciais, porque o direito à proteção de dados ele é exigido em termos econômicos também para que o Brasil se torne competitivo. Nós vamos ver, então, nos próximos anos, sem sombra de dúvidas, uma virada qualitativa na discussão sobre cultura de proteção de dados, cultura social e cultura jurídica, mas esse caminho vai ser longo, e os interesses pela manutenção de dispositivos de desproteção, de amarração de linguagem, de postura, vão se fazer muito presentes. Então, a minha reflexão seria em torno disso, de nós percebermos do que se trata, o que houve, né? E aqui eu encerro a minha fala, muito despretensiosa, por favor, parafraseando aqui novamente Vilém Flúcia, que já em 78 se questionava, e vejam como as coisas se repetem. O que estaria por vir enquanto os jovens dançam como robôs, os políticos tomam decisões com base em cenários computadorizados, os cientistas pensam digitalmente e os artistas desenham com máquinas? Eu, particularmente, me questiono a que interesses pode vir a atender essa desproteção das nossas projeções virtuais nesse novo ambiente que a gente ocupa. Seriam essas as minhas colocações aqui. Eu gostaria de, muito mais do que abordar os desdobramentos dogmáticos, fazer essa introdução que me parece importante no momento em que a gente começa a estruturar o Estado para garantir esse direito fundamental. Então, seria mais nesse sentido a minha exposição. Gostaria mais uma vez de agradecer muito ao professor Gustavo pela gentileza do convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e me coloco à disposição para eventuais perguntas e debates. Muito obrigado. Certo, meu querido. Parabéns pela fala. A Bárbara deixou um comentário, ele teve que sair. A Bárbara, aqui o grupo ele é aberto, né? Nós temos majoritariamente alunos e alunas da Escola de Direito, mas também eu sempre deixo aberto. A Bárbara é uma conhecida, uma querida amiga de longa data, conheço ela há bastante tempo, e ela é doutoranda nas Ciências Sociais da PUC e também tem muito interesse sobre esse tema. A gente dialogou bastante também, a semana passada, com o professor André, teve que sair. Então, ela trabalha, assim como eu, muito na questão dos refugiados, e ela tem esse interesse na discussão sobre o capitalismo de vigilância, nessa discussão envolvendo esses instrumentos que acabam por também atuar em termos de tecnologia na captura ou na vigilância de imigrantes, né? Então, esse também é um dos interesses dela. Professor Daniel, muito instigante a fala. Eu vou fazer alguns comentários gerais e aí a gente debater e depois eu passo a palavra para os demais interessados. Então, primeiramente, eu não comentei, professor Daniel, ele pesquisa esse tema há muito tempo, né? Acho que tu trabalhou isso no teu mestrado, né? Isso, e aí, 2010, então, desde 2010. Desde 2010, então, é algo que a gente vem ouvindo falar num sentido, assim, nos últimos anos. O professor Daniel é inquietado em relação a essa temática já há bastante tempo, né? Mais de 10 anos atrás. Então, eu gostaria, professor Daniel, procurador federal também, eu queria, uma das primeiras perguntas, comentários seria se a tua tese de doutorado também dialoga com isso, né? Então, seria por aí. E também, eu achei muito interessante no sentido de conhecimento, né, sobre essa questão das minorias do Twitter. Eu não tinha esse conhecimento, né? Eu já tinha ouvido toda essa questão de como a tecnologia acaba trazendo elementos de segregação, preconceito e tudo mais, mas exatamente
quando se atua numa dimensão de uma linguagem descontextualizada, né? Esse exemplo que tu colocou, né? Te amo, vadia, é um exemplo bem visível. E também fiquei pensando, assim, evidentemente, no linguajar de um supremacista branco, ele pode usar, por exemplo, a ideia de que travestis são doentes, e talvez a ideia de doença não seja cooptada pelos algoritmos, tal qual se uma travesti, uma linguagem de combate, por exemplo, utiliza a palavra de todo preconceituoso é burro. Então, acho que poderia ser por aí também, mas é realmente surpreendente essa questão. Além de te perguntar sobre o doutorado, Daniel, eu queria ver contigo exatamente assim, dentro dos teus estudos, no âmbito comparativo, falando que o Brasil está atrasado em relação a esse ponto. Quais os países que tu vê que têm conseguido articular legislações que têm demonstrado alguma reverberação já no sentido protetivo em relação aos dados, que podem se basear a título de exemplo para o Brasil, ou também considerando-se o contexto econômico, social, educacional desses países, para que isso tenha uma articulação maior, né? Então, por aí eu começaria. Perfeito, muito obrigado, viu, Gustavo? E perfeitas, assim, a tua percepção, né, em relação à capacidade de discriminação no ambiente digital. Eu tenho um outro exemplo que me parece muito elucidativo, que foi o caso da Anitta, recentemente, não sei se vocês acompanharam. Ela se auto-intitula, com um apelido que ela mesma colocou nela, como patroa. Então, ela diz, a patroa chegou. E ela recentemente foi buscar no dicionário do Google o significado de patroa. E patroa, no dicionário do Google à época, significava a esposa do patrão. E aquilo a revoltou de maneira absoluta. Então, ela foi às redes sociais e fez um grande manifesto sobre isso, porque não é esse o sentido de patroa que ela imaginava que poderia estar atribuindo a si própria, assim como a chefe, né? Aquela que manda, que governa. Então, a gente vê como, na medida em que a gente migra para um outro plano com os nossos discursos, com preconcepções, a própria inteligência jurídica apreende essa linguagem e replica ela. Então, a gente tem que buscar mecanismos, e isso também faz parte da tese, já migrando para o segundo questionamento, mecanismos de diversidade na sociedade e também do Estado. E a minha tese vai ser especificamente sobre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje é um órgão da Presidência da República, mas virá a ser uma autarquia em regime especial, né, como uma travestida de agência reguladora, digamos assim. E ela tem uma particularidade muito interessante em relação às demais agências reguladoras, porque ela não vem para regular um setor da economia ou um serviço público. Ela vem para garantir um direito fundamental. A sua função principal é garantir o direito fundamental à proteção de dados, zelar por isso. No rol de competências, um deles é muito interessante, que é ouvir a população. Então, ela vem como um instrumento de propagação de uma cultura de proteção de dados. E a minha preocupação e o tema sobre como me debruço na minha tese, é como articular no Estado essa figura de modo que ela não se torne mais uma agência reguladora que não consegue acompanhar o nível de evolução e de desenvolvimento social. A gente vê as agências reguladoras sempre um passo atrás e também com a questão da captura política, né? Então, eu gostaria de articular na minha tese, então, não trazendo a minha tese aqui, evidentemente, mas gostaria de articular como o Estado vai se modernizar, buscar resgatar nessa área que demanda uma agilidade, uma atualidade muito viva e que carece no Estado, né? O Estado ele tem amarras muito fortes que o seguram em décadas passadas, né? A gente vê a sociedade nos últimos 20 anos se transformou e o Estado não. O Estado não se transformou nos últimos 20 anos. Então, e a gente, em grandes pandemias como a que a gente vive hoje, a gente vê que o ser humano e a sociedade se socorre do Estado, né? Então, a busca pelo Estado naquele momento, e num momento de grande crise do Estado, num momento de grande ressignificação do Estado, né? Então, me parece que o que eu estou buscando é como estruturar essa entidade de modo a não replicar alguns dos valores que a gente não identifica como democráticos, né? Que não são republicanos, que não abarcam a diversidade. Então, é mais ou menos por aí.
Quanto à questão dos países que se veem à frente, hoje é muito nítido assim, uma prevalência, né, quase como uma prevalência colonial, inclusive, da União Europeia em relação ao Regulamento de Proteção de Dados. A gente vê a União Europeia desde 2016, quando aprovou o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, com um vasto espectro de atuação, né, de incidência, provocando um certo eurocentrismo regulatório na área de proteção de dados, né, inspirando legislações em países da América Latina, em diversos países, né, inclusive no Brasil. O Brasil a LGPD é fortemente inspirada no regulamento europeu. E agora a gente vê uma corrida também por esse protagonismo. Agora a China lançando essa lei de proteção de dados com uma proposta bastante ousada, com prevalência do consentimento como base legal para o tratamento, diferente do regulamento europeu, que prevê outras bases legais para o tratamento, como o legítimo interesse do titular dos dados, né, o legítimo interesse do controlador dos dados, das entidades. Então, me parece que a gente vai ver uma corrida agora entre os países na prevalência da sua legislação e uma prevalência de influxo sobre países laterais, digamos, né, principalmente de terceiro mundo, porque isso tem repercussões econômicas importantes, inclusive em relação às contratações havidas entre grandes corporações desses países. Me parece que esses seriam os grandes protagonistas no momento, né? A União Europeia, claro, a Alemanha, evidentemente, porque foi de lá que nasce o direito fundamental à proteção de dados, né? É atribuído a uma sentença do Tribunal Constitucional Federal Alemão de 1983, que muito se assemelhou com uma sentença que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal aqui ano passado, quando reconheceu implicitamente o direito fundamental, ao recusar a solicitação do IBGE que as operadoras de telefonia dispusessem dados de 200 milhões de consumidores ao IBGE para fins estatísticos, né? Justamente porque estatística tem um caráter amostral e uma amostra de 200 milhões, convenhamos, não é uma amostra, é a totalidade da população brasileira. Então, quando a gente vê essa sentença do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que era justamente sobre a lei do censo e o medo de um Estado supervigilante, é daí que nasce o direito fundamental, do temor por um Estado supervigil, um Estado supervigilante que conhece o indivíduo e pode, a partir desse conhecimento, manipulá-lo, né? O perigo agora que a gente vê se desdobrando já nas últimas décadas, essa migração desse poder para o mercado privado, né? Então, é um problema muito complexo e o Brasil engatinha nesse campo, né? Nós estávamos postos, como até muito pouco tempo atrás, e até hoje, inclusive, como um celeiro digital nesse aspecto. Então, me parece que o caminho é longo, mas precisamos debater e principalmente pensar, a minha proposta é pensar o papel do Estado, como se estruturar, né? Com a sua estrutura amorosa, como se modernizar. Exatamente. Eu também, quando tu comentavas aqui, nós comentamos um pouco semana passada com o professor André sobre essa questão do atraso do direito. Evidentemente, a reivindicação da sua atuação, mas o seu direito sempre atrasado e cada vez mais atrasado, né, em relação ao acompanhamento da velocidade da tecnologia, e também, segundo ponto, da captura. Por exemplo, uma legislação no Brasil atual, o governo que nós temos exatamente cooptado por uma dinâmica de destruição de direitos fundamentais permanente, até que ponto isso ia se atuar, né? Poderia fazer um paralelo com a questão ambiental. Uma questão que, quando tu colocasse em relação à China, e eu tenho lido algumas pesquisas, algumas impressões que se tem sobre o TikTok, por exemplo, né? Que seria o TikTok com uma dimensão de uma complexidade, e talvez aí também estaria o ponto do TikTok, nós vimos que o que aconteceu com o Facebook lá em 2013 acabou não tendo uma repercussão em termos de responsabilização tal qual se desejava, né? A gente vê isso lá eu acho aquele documentário excelente lá, o Privacidade Hackeada, que vai trabalhar mais no âmbito político da disposição dos dados, que é um ponto que eu também pesquiso, escrevi um artigo para o livro em homenagem ao professor Aroni, trabalhando nesse tema,
E aí, a respeito do TikTok, o que alguns articulistas entendem é que o TikTok ele teria uma condição, em virtude de ser um aplicativo chinês, de cooptação dos dados do Ocidente, a China tendo acesso aos dados do mundo ocidental, sendo que os chineses são proibidos de usar o Facebook, por exemplo. Então, você daria ainda, a médio prazo, uma capacidade potencial de articulação desses dados em prol de uma série de interesses, eminentemente econômicos, evidentemente, mas sabemos que a China, na questão econômica que ela ocupa já há algum tempo, há muito tempo, isso poderia se angariar para outros horizontes ainda mais preocupantes em termos de estados democráticos, né? O que eu te perguntaria também, além das disposições internas, né? Como que se poderia... A pergunta é difícil de se responder, obviamente, mas porque eu sou um professor de direito internacional e sei da dificuldade que o direito internacional detém de conseguir trazer elementos regulatórios em nível global. Claro, num sentido, em termos de implementação de instrumentos normativos em nível global, nós temos aí uma enxurrada de tratados com signatários robustos, aí, um número expressivo de signatários ao redor do globo. Mas no âmbito da concretização disso, nós vemos aí a dificuldade de se implementar nesse sentido. Então, partindo desse exemplo aí, não sei se ocupa alguma parte das suas pesquisas, o exemplo específico do TikTok e a China, os uso de dados, em nível global, em nível de tratados internacionais, assim, que estão sendo desenvolvidos, já foram desenvolvidos em relação a essa temática, o que tu tem visto nas suas pesquisas e qual é a tua perspectiva do que tu tem visto em termos não de êxito, não gosto muito de focar pesquisa em termos de funciona, se tem êxito. É claro que a própria existência dessa discussão já é, por si só, um elemento muito positivo, algo que a gente tem feito nos últimos anos em nível global, em nível nacional, ainda de forma bastante embrionária, mas isso é positivo. Mas como é que tu vê essa questão mais em nível internacional nesse horizonte? Perfeito. Difíceis essas perguntas, né, Gustavo? Mas, assim, o que tu não eu... sempre me fazem. Como vou internacionalista, tentar me fazem. contribuir. Professor, mas e aí o que se faz? Olha... Não, mas eu vou tentar contribuir de alguma forma, tá? Em relação à questão do TikTok e a própria China, é interessante, e o debate tem vindo nesse sentido, como a gente vê que a legislação chinesa proposta, né, ela reparte, ela biparte, né, o tratamento para o setor privado e o setor público, né, com tratamentos bastante distintos, de modo que a proteção dos dados ela não é bem protetiva em relação ao uso do próprio Estado chinês, né? E é interessante a gente perceber o delay que existe entre China, entre Oriente e Ocidente nesse aspecto, entre China e o Ocidente nesse aspecto, em relação, por exemplo, ao próprio reconhecimento facial, né? A gente sabe que a China usa muito reconhecimento facial em espaço público para o ranqueamento do indivíduo, da população, né? Enquanto, não no Brasil, claro, mas na Europa e a própria Anistia Internacional já se posicionaram, e a Autoridade Europeia de Proteção de Dados se posicionaram pelo banimento de reconhecimento facial em áreas públicas, né? A gente teve agora no Brasil um caso muito interessante da Via 4, uma concessionária no metrô de São Paulo, não sei se tu acompanhaste. Foi uma ação civil pública ajuizada, porque a Via 4, uma empresa que explora a linha amarela do metrô de São Paulo, que utilizava, com concessão do poder público, ferramentas de publicidade que reconheciam a face dos usuários do transporte público para, a partir das emoções captadas, então tu está com pressa, tu está angustiado, tu está nervoso, tu está feliz, a publicidade direcionada nos painéis eletrônicos eram direcionadas de acordo com não só gênero e idade, mas também com humor. Isso não era informado nem antes, nem depois ao indivíduo que estava sendo submetido a essa situação. E vejam, isso por si só se isso por si só já não fosse absolutamente aterrorizante, né? Porque a capacidade de nos manipular desavisadamente também gera, e eu retorno aqui, as discussões de discriminação de minorias. Porque quando tu captura pelos traços do rosto, pelo timbre de voz, pelo andar, pela postura, por exemplo, a população transgênero, tu gera situações
muito vexatórias, de discriminação, de humilhação, com publicidade direcionada ao gênero ao qual ela não se identifica. Então, as questões de reconhecimento facial e população LGBTQIA+, são muito problematizantes. A questão dos dispositivos, por exemplo, que não identificam população que não se enquadre em uma categoria de um gênero ou de outro, que se identifiquem como de maneira fluida, e a gente sabe que essa é uma discussão que vem ganhando espaço na sociedade. Então, vejam como a gente precisa ocupar essa discussão tecnológica com essas discursividades da sociedade, né? E nesse caso, a concessionária ela foi condenada a uma indenização, né, para um fundo, e nos causa espécie, né, que o poder concedente tenha sido conivente com esse uso desavisado, né, da população. Então, a gente vê que nós vivemos hoje numa situação como celeiro digital, de fato, em que são testadas situações, né? Nós estamos sendo testados no momento, em algumas dessas circunstâncias. A tua última pergunta foi em relação à questão internacional. Bom, esse é o maior desafio no plano do direito fundamental à proteção de dados, em especial em relação ao enforcement, né? Eu não gosto de estrangeirismo, mas realmente a forma de fazer valer as legislações. Por quê? Porque os estados nacionais têm autoridades, como é a ANPD, em alguns casos com um grande orçamento, como na Alemanha, que são 17 autoridades de proteção de dados, além da autoridade europeia, que serve para gerar uma certa harmonia naquele grupo, né? Então, a gente vê assim um bloco bastante coeso nesse sentido, mas o desafio está para essas autoridades de fazer frente, principalmente em questões jurídicas posteriores, com grandes corporações. Então, a gente vê um Estado hoje litigando contra o Google, numa corte constitucional, a capacidade de articulação, dado o orçamento dessas entidades, que o orçamento do Estado ele não é o orçamento global do Estado, mas sim aquele direcionado para aquela autoridade, né, é reduzido, ínfimo, e em algumas situações o Estado, dada a sua anacronia congênita, talvez, não consiga acompanhar sequer algumas das discussões para poder entender alguns dos problemas, entender algumas situações, consegue compreender a ausência de técnica, de conhecimento técnico capaz de identificar alguns dos problemas. Então, me parece que esse é o principal problema, assim, de garantia, inclusive antes do problema internacional, no problema nacional, né, de garantia. As estratégias de coesão e de harmonia em relação ao direito fundamental tem vindo muito dos fóruns de autoridades de proteção de dados. Existe um fórum internacional de autoridades. O Brasil agora, a ANPD foi aceita como observadora também. Então, uma rede, a gente tem aqui na América Latina já há bastante tempo a rede ibero-americana de proteção de dados, em que os países se articulam a partir de a gente vê assim que existe quase que uma tentativa de supranacionalidade, sabe, paralela nesse aspecto para regular e haver uma certa harmonia. Mas essa harmonia, a gente sabe que harmonia e validação e enforcement mesmo, ela não existe, né? Ela é uma pretensão, ela é uma busca. Seria mais ou menos nesse sentido, Gustavo. Eu não sei se eu consegui te responder. A gente não tem assim um grande arcabouço internacional, ainda mais num cenário em que o Estado se vê em crise, né? Em discussão a soberania e tudo mais, as fronteiras agora se dissipando cada vez mais. É um cenário de migração. Acho que estamos todos migrando no momento, de uma certa forma. Sim, respondeu sim. É exatamente essa tensão, né, que eu, como internacionalista, exatamente tento articular nesse sentido de que, evidentemente, como muito bem colocou, né, é muito complicado se discorrer de uma discussão internacional quando internamente ainda nós estamos desenvolvendo mecanismos e mesmo em elementos consagrados no âmbito internacional, no âmbito interno dos países, internacionalmente sempre vai ser exatamente pelo problema da coercibilidade, do enforcement que tu colocou, né? Isso vai ser sempre estar à mesa exatamente porque nós não temos instrumentos
coercitivos em nível internacional, tal qual nós temos em nível interno. A coercibilidade internacional ela é econômica. Nós não temos uma estrutura policial internacional, né, militar internacional permanente, nível permanente, que pode fazer valer de uma forma de maior respeitabilidade. Vamos ver como é que isso se repercute em termos internacionais e econômicos. E exatamente isso vai dar ainda por muito tempo elementos desse delay entre direito e tecnologia, entre direito e demandas sociais, que nós vamos ver articulações empresariais conseguindo, em alguma medida, brechas para manter, me parece, né, para manter ainda a sua capacidade econômica ativa no uso dos dados pessoais dos indivíduos. Eu não sei se eu estou falando bastante aqui, alguém quer comentar? Agora, no final de semestre, o número de alunos vai diminuindo um pouco, em virtude de provas, mas é um público bem qualitativamente interessante. Eu sei se alguém tem algum comentário para nós aproveitarmos um pouco mais o professor Daniel. Então, enquanto alguém pensa aí mais alguma coisa, eu vou comentar também a respeito do que tu colocasse, professor, no início da tua fala, sobre também como é ingênuo algumas elucubrações que tentam se colocar num sentido crítico em relação às redes sociais, ou aquelas pessoas que são usuárias das redes sociais, elas são estúpidas, ou aquela ingenuidade maior ainda de que eu consigo driblar o Google, eu consigo driblar os algoritmos, basta eu não agir de tal forma, exatamente o quanto isso se coloca de uma forma e acaba ocupando alguns espaços, né, que me parecem um tanto quanto ingênuos. Ou outras versões, vocês conhecem o Eric Sadan? Não. É um autor francês que vem trabalhando tem um livro dele chamado Vida Algorítmica, que é bem um pouco nessa dimensão. É ótimo conversar com o professor Gustavo, que sempre vem dicas. Eu te mando ele, se quiser, alguns livros em PDF que eu tenho dele. Então, ele vai trabalhar mais essa dimensão, ele é um filósofo, né, e atua mais nessa questão ligada aí a novas formas de vida, bem uma dimensão Foucaultiana, de trabalhar como algumas rupturas que um novo modelo de vida pode se articular, que possa estabelecer ranhuras na ditadura do algoritmo, algumas ideias que tratam uma ideia de algoritocracia, né? Os algoritmos como ditadores das dimensões existenciais que nós temos hoje em dia. Por um lado, ele não é desse grupo ingênuo que eu estou colocando, que estabelece aí, primeiro, possibilidades de ser alguém fora do mundo, né? Nós não sermos ser do mundo, exatamente à medida em que nós pesquisamos qualquer coisa no Google, o tempo que nós ficamos lá vendo se nós vamos assistir um filme Netflix ou não, já é cooptado como uma estratégia que envolve nosso conhecimento, nosso traçamento do nosso perfil para fins econômicos e tudo mais. Aquilo que nós curtimos em relação a alguma disposição política ou alguma questão ideológica, isso está sempre sendo mapeado. Então, o que eu comento contigo é a respeito dessas percepções que envolvem ideias de que seria possível driblar o algoritmo, ou que também o problema estaria aí, né? O problema não é... podemos até tecer críticas em relação à postura das redes sociais, em termos de sociedade de consumo, sociedade de espetáculo, mas o ponto da demonização também me parece aí uma dimensão de uma visão tola em relação ao problema, né? O Eric Sagan é interessante de diagnóstico em relação a isso, e ele também vai falar sobre essas rupturas em termos de posturas existenciais. Ele não entra nesse embaraço tolo que muitas vezes é visto por aí. Então, eu queria te comentar também sobre isso, queria ver a tua opinião. Que interessante, Gustavo. Enquanto tu falava, eu fiz conexão também com um livro que eu achei muito interessante, do Yuki Rui, não sei se você conhece, Tecnodiversidade. Ele é super interessante. Essa editora é muito boa, né? Essa editora publica uma coisa muito boa. E ele traz a ideia também de que a tecnologia ela respeita uma certa localidade, né? E talvez essa imposição de tecnologias e de desenvolvimento tecnológico
para outras regiões com supressão de outras tecnologias seja, de certa forma, um aniquilamento de tecnologias bem-vindas para aquela localidade. Então, a gente vê essa sobreposição de tecnologias sobre outras como algo que não esteja necessariamente associado a uma colonização, mas a gente tem que começar a repensar isso, né? E pensar na intencionalidade da tecnologia, né? Ela não é neutra, né? E em relação ao que tu falava sobre a questão global, depois eu lembrei desse aspecto que eu estou lendo esse livro, não sei se vocês conhecem, do Otávio Venturini, Teoria do Direito Administrativo Global, Desafios da Estatalidade do Direito. Estou achando bem bom, estou no meio dele ainda, assim, e buscando justamente trazer algumas respostas para esse problema difícil que é a força da administração pública do Estado de fazer valer direitos fundamentais num plano global, né? Então, ele se propõe a talvez organizar a questão dos standards. Eu estou achando bem interessante, assim, nesse aspecto. Mas, assim, professor Gustavo, eu tenho que admitir que eu tenho tantas dúvidas hoje, assim, enquanto doutorando ali nessa área e pesquisador, que acho que posso muito mais aprender aqui com as tuas digressões e com as tuas indicações literárias do que trazer respostas, né? Acho que eu acabo trazendo mais perguntas quando me proponho a responder de alguma maneira. Que isso, mas exatamente isso é o que o tema é instigante, né? O tema abre uma dimensão de janelas que a gente ainda nem sabe. Daqui a pouco nós temos mais elementos que ainda nos pegaram de surpresa. Mas eu também tive muito interesse em trazer tu e o André para discutir aqui no grupo, porque é um tema que me assola bastante, né? Um tema que me ocupa um bocado na minha pesquisa, em que pese eu esteja fazendo outro doutorado agora e a discussão tecnológica ventile, entre em alguma dimensão, mas não seja o meu ponto, né? Mas eu tenho pesquisado bastante sobre a questão do Big Data e elementos mais ligados ao uso de empresas para a questão política. Mas é exatamente o instigante que nós vemos tantas dissertações, teses, doutorado, no direito, que a pessoa já entra lá sabendo trilhar exatamente o que quer dizer, sabendo exatamente onde vai cair. Então, uma tese é exatamente isso, né? O professor Daniel estuda isso há mais de 10 anos e vejam aí o quanto isso traz ainda elementos. Eu também estudo há mais de 10 anos a questão migratória e sempre nós nos deparamos com elementos que nos dão muito mais instigações e dúvidas do que propriamente certezas. Então, é por aí. Eu acho que é exatamente isso que o professor Daniel colocou, que eu achei fundamental também discutir mais aqui, já a gente indo para o final do nosso encontro, sobre também o problema da crítica em relação à técnica, né? Porque a tecnologia, claro que a tecnologia não é neutra, é claro que nós temos muitos elementos da tecnologia, que é uma visão ingênua ver neutralidade na tecnologia, assim como ver neutralidade na ciência, mas a crítica à técnica pela técnica é também... Eu vi uma palestra, por exemplo, criticando a tecnologia usando um PowerPoint ou um Canva, coisas nesse sentido. Exatamente é o ponto de não demonização da tecnologia, ou não demonização das redes sociais, ou não demonização dos instrumentos que nós temos à nossa disposição, que, como diz muitos autores lá, o Gil Lipovetsky, que é um autor que trabalha bastante sobre esses elementos de criticar as críticas em relação à pós-modernidade, como ele chama, né? Como se os relacionamentos hoje são pueris e superficiais. Então, no passado que era bom lá, quando a autoridade do masculino em relação ao feminino, a autoridade da família em relação à orientação sexual diversa da heteronormativa. Então, exatamente nesse ponto. O ponto em discussão aqui é a instrumentalização dos dados mediante tecnologia, Big Data, etc., para fins nevrálgicos de cooptação e subdivisão de clientes e também traçamento de perfis desejáveis ou não desejáveis do ponto de vista moral, inclusive. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais dessa discussão, né? Não cair na polaridade de um discurso adocicado que muitas vezes a gente vê, assim como a tecnologia veio e tudo que hoje é melhor do que no passado, não um discurso assim nesse sentido, e não um vale de lágrimas eterna em relação a um momento saudosista que nunca existiu, de um elemento de uma democracia sempre a se esculpir, né? Uma democracia por vir. Então, é excelente nesse sentido. Pergunto se eu ocupei demais o nosso espaço aqui, se temos aqui dos que estão ainda presentes entre nós. Algum comentário, alguma pergunta ao professor Daniel?
não tiverem, eu ocupo o espaço aqui para agradecer uma vez mais o convite, uma conversa muito rica, professor Gustavo. Espero ter contribuído de alguma maneira para essas reflexões e fico à disposição para outras conversas, outros debates, quem sabe para um próximo encontro. Fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Yasmin comentou, agradeceram, jogaram luz sobre um tema no qual não tinha conhecimento. Obrigado, querida. Isso aí. Obrigado, Yasmin. Então tá, meu irmão. Vamos tomar um café em breve. Daqui a pouquinho por favor, passa. Vamos. Agora tá baixando a bola aí. Agora tá acalmando, né? Vamos lá. Certo. Certo? Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom almoço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.